Salve, salve contador e contadora, BPO financeiro, salve, salve a todos, como é que vocês estão? Aqui quem fala é Danilo Maroja da Advance Contabilidade e... Juliane da Plus BPO. Da Plus BPO. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o que, Juliane? Estruturação do BPO financeiro. Cara, como estruturar um BPO financeiro? Então você aí que tem um BPO financeiro, você que quer abrir uma empresa de BPO financeiro, você que quer entender como é que funciona realmente por trás de um BPO financeiro, então aproveite e fique aqui até o final. Sim. Porque vai ser um conteúdo muito relevante. Isso, daremos muitas dicas. Entregar. Sim. Vamos entregar como é que a Plus trabalha, como é que funciona, o que é que a gente faz, o que é que dá certo, o que é que já deu errado. O que não dá, que é muito lembrando importante. o seguinte, é o nosso jeito, né, cara? Para quem não sabe, a Plus nasceu dentro da Advance Contabilidade, hoje é uma empresa independente, aí com 4, 5 funcionários, com os clientes, e teve coisa que a gente fez lá atrás que deu certo, outras não deram certo, e acho que é o normal, é esse mesmo, a gente vai testando e tal, e deu certo para nossa cultura, não quer dizer que é o correto ou não, é o que deu certo para a gente. Também depende, acho que às vezes, do nicho de cliente, o tipo de cliente que você tem, né, o tipo de entrega que você faz, né? E sempre estamos mudando, né? Sempre, cara, tem jeito. Atualizando. Às vezes é aquele caso, 2 passos para frente ou para trás, né, cara? Sim. Não tem jeito, porque a gente tem que testar coisas novas, né? E às vezes complica, às vezes não, mas no final tudo dá certo. Sim. É não desistir, né? Pituba, vamos relembrar aqui uma coisinha. Há quantos anos nós temos a Plus BPO? Então? Vai fazer... Era de 2020 ou 2021? Não, 2022. 2022, né? A gente começou a trabalhar com BPO financeiro praticamente em 2019. Isso. 2018 a gente começou mais visando a parte contábil, né? Mas ela se tornou independente mesmo na média ali do 2022. Em setembro, não foi? Sim, Depois agosto, setembro. Depois eu vou pegar essa data até botar aí, viu, gente? Põe lá certinho qual é a data aqui, porque então a gente está falando praticamente de 2 anos, então. Isso. 2 anos de existência dela independente. Isso. Né? Ela foi um spin-off, né? Ela saiu da Advance, falei, vamos separar. E só para vocês entenderem, né? Já que está falando de estruturar a BPO financeiro, acho que é importante falar isso, né? A gente começou a fazer dentro da Advance Contabilidade, com os funcionários da Advance, e depois teve estagiário para isso, mas todo mundo ajudava, e quem fazia era a parte contábil, né? Era o setor contábil que fazia isso. Eu acho que é o natural, né? Que todo mundo faz, né? Eu conversando com vários contadores, também para contextualizar, né? A gente faz parte aqui, eu sou embaixador da Conta Azul, sou diamante e sou o PO, parceiro orientador. O ano passado eu conversei com mais de 150, sabia, Pituba? Não sabia. Eu acho que o ano passado, cara, eu dei mais de 150 mentorias, cara, para contadores e BPOs financeiros, né? E eu noto muito o seguinte, que todo mundo começa realmente ali dentro da contabilidade, que é normal, como a gente começou. Sim. Então ali a tendência é essa. E aí com o tempo vai vendo alguns problemas que a gente pode conversar sobre esses problemas, né, que acho que faz parte da estruturação, e depois ele dá uma nascida ali, dá uma separada, né? Então, a gente trabalha com BPO desde 2019 praticamente. Sim. A gente começou o serviço, lembrando que a gente começou ajudar os clientes e ajudar a contabilidade na época. A gente começou lá atrás pensando só no contábil, né? A ideia era pô, como é que eu posso tirar o delay do meu contábil, né? Eu acho que uns 2 anos de delay, 3 anos de delay, né? Então, como fechar o balanço mais rápido. A ideia foi essa, né? E a gente percebeu aí, e é importante, né? Não tem nenhum problema você fazer isso, eu quero trazer um financeiro para fechar mais rápido o balanço, mas a gente percebeu que micro e pequeno empresário não tem tempo de fazer financeiro. Tem. Então foi um período que não deu certo pra gente. A gente começou a trabalhar realmente com a Conta Azul, só me engano, foi em 2017. 2017 não tem tempo e também não tem dinheiro para contratar alguém que consiga fazer. E aí não tem conhecimento também. Sim. Né? A gente percebeu ali, quando a gente começou a trabalhar com o contábil, né? A gente começou a ter um programa financeiro visando o contábil, a gente dava esse programa para o cliente, muitas vezes, né? Brasília tem uma peculiaridade aqui grande que não tem prefeitura, quem emite a nota fiscal é o Estado não dava o sistema de nota fiscal para a gente, então o cara tinha que contratar ou pegava o de São Paulo, que era uma porcaria, né? Aqui de São Paulo era Aí terrível. o Conta Azul já emitia nota fiscal, então era muito bom para os clientes. Era um programa financeiro que emitia nota fiscal. Então era fácil a gente vender até a Conta Azul, porque aqui em Brasília, pelo menos, né? Só que a gente percebeu que o cara não fazia o financeiro. A gente começou em 2017, né?
E aí, quando chegou em janeiro de 2018, eu falei, pô, vou arrebentar agora no balanço. Quando fui abrir o computador da galera, pô, só tinha nota fiscal emitida. Só tinha nota fiscal emitida e a gente percebeu. Falou, cara, os caras não fazem financeiro mesmo. E a gente foi entender por quê. Depois a gente começou a conversar com alguns clientes, né, e pesquisa de campo. Cara, não tenho tempo de fazer. Não tenho tempo de cuidar, talvez, de uma coisa mais importante, que é o meu planejamento financeiro. Não sei fazer também. E cultural mesmo também, né? Isso. A gente na nossa vida pessoal também não é assim, né? Isso. Mas com a pandemia, né, Danilo? Então todos os clientes aí fizeram um alerta, Foi, assim. cara. A pandemia, ela me mostrou o seguinte ali, né? Foi um aprendizado para todo mundo, porque foi uma crise. Sim. A pandemia. A pandemia foi uma crise. Né? Só que é o seguinte, cara, foi uma crise geral, né? Porque afetou todos os setores. Sim. Então, essa foi a diferença. Porque crise nós temos todos os momentos. Sim. Temos uma crise do setor hoteleiro, temos uma crise do setor de eventos, temos uma crise do setor de restaurante. Ah, a picanha aumentou, uma crise das carnes. A pandemia foi um corte. Quem não gostava de mexer no seu financeiro teve que mexer, teve que organizar. E quem já trabalhava com o financeiro legal na sua empresa, melhorou. Eu falo o seguinte, que na pandemia, né, todo mundo se machucou, todo Sim. mundo, né? Mas quem estava organizado se machucou muito menos. Né? E quem não estava, cara, sofreu demais. Né? E aí, cara, não tem problema nenhum a gente sofrer, mas tem que aprender com os erros, né? E aí começou essa questão do BPO financeiro. Né? Para você que está entrando agora, você que não sabe o que é o BPO financeiro, né? Por favor, Pituba. É uma terceirização dos processos financeiros da sua empresa. Financeiros e administrativos também, né? Que dá uma organizada total na sua empresa. Contas a pagar, contas a receber, gerenciamento de toda a parte financeira da sua empresa. Eu acho legal muito essa questão do BPO financeiro. Quando eu converso com os clientes, eu não gosto muito do nome BPO financeiro, porque ninguém sabe o que é BPO financeiro. Geralmente, quando o cliente lê aquilo BPO, fala BPO. Isso. O que é esse BPO, cara? E é BPO. Eu gosto muito do nome de apoio à gestão financeira e administrativa, que é o que eu gosto demais de falar isso. Tá? O cliente acha estranho isso. Ele fala, mas eu vou terceirizar o meu financeiro? E quando a gente começa a conversar com o cliente, eu falo, cara, mas você já terceiriza outras coisas. O quê? Eu falei, você terceiriza o contador, você terceiriza a folha de pagamento, você terceiriza o fiscal. O correto era você ter alguém aí dentro para fazer tudo isso, porque é uma empresa. Mas como fica muito caro, você acaba terceirizando. E nesse sentido também faz muita lógica você terceirizar o financeiro, já que você não tem tempo de fazer o financeiro. Né? Então, para você que está começando, mas o que é esse BPO? O que acontece? O que é BPO? Já tive vários clientes que já me ligaram, né? Como agora está muito em voga essa questão do BPO financeiro, me perguntando, Danilo, o que BPO é isso, cara? E a gente explica para ele que é uma terceirização de um serviço financeiro. E eu vou te falar, a gente pode fazer o BPO de diversas maneiras. Né? Quando você for estruturar, você tem que pensar o que é que você vai querer fazer. Porque pode ser várias coisas, pode ser só uma emissão de nota fiscal, então vai ser um PO de faturamento de repente, só um controle de contas a pagar. Né? Descobrir qual a necessidade do cliente. Né? Às vezes o cliente não precisa de um BPO completo, só uma parte do BPO. Às vezes ele consegue fazer uma outra parte. Perfeito, é isso mesmo. Então, tipo assim, você falou uma coisa chave aí realmente, cara. Qual é a necessidade do cliente? Escutar o cliente. Sim. Por que o cliente está procurando um BPO financeiro? Né? Nessas minhas pesquisas, né, nessas minhas conversas com os meus mentorados aí, com os contadores, com os clientes, o que é que eu noto muito, Pituba? O cliente ali, cara, o BPO, ele resolve 3 dores do cliente. A primeira dor é a organização. Gente, empresário, micro e pequeno empresário não são organizados. Então, a primeira coisa resolve organização. A segunda dor que resolve o BPO financeiro são os dados. Se o cara não está organizado, ele não tem dados. Ele não tem contas a pagar, não tem contas a receber, não tem nada, ele não sabe de nada. Ele não sabe... Gente, quantos clientes ligam para a Advance Contabilidade perguntando, Danilo, pode fazer o levantamento de quanto eu estou devendo de imposto? Sim. De imposto, cara. Não sabe seu lucro, não sabe seu prejuízo. Não tem dados. Seus inadimplentes, não sabe nada. E a terceira dor aí que o BPO ela resolve muito é tempo, cara. Né? Eu falo para todo mundo que o tempo é o nosso bem mais valioso. E eu, a Pituba, o Lula, o Bolsonaro, o Elon Musk, todo mundo só tem 24 horas no dia. Sim. E o que você vai fazer com essas 24 horas é o que vai te definir. Então, quando você terceiriza
a parte financeira, né, ali pelo menos uma parte financeira, você ganha pelo menos, eu vou te falar, cara, 1 hora por dia. E essa hora por dia você pode aplicar no seu negócio, você pode aplicar na sua vida, você pode aplicar para estudar, para melhorar aí, sei lá, o seu relacionamento com a família, né? Geralmente, que horas que o empresário ele faz o financeiro? Ou ele faz à noite e está cansado, ou ele faz no final de semana e a família reclama. E tem razão, cara. O cara já trabalha o dia inteiro, né, cara? Semana inteira. Para chegar ainda sábado, domingo, fica trabalhando financeiro. Então, o BPO, né, ele resolve esses 3, eu chamo de tripé. Né? Alguém quiser montar um curso de BPO, tem um tripé. Resolve a parte de organização da empresa, resolve a parte de dados, você vai dar dados para a empresa e você vai dar tempo para o cliente. E antes, né, Danilo, os clientes eles não levavam tão a sério a organização no financeiro. Então, assim, com a pandemia, eles perceberam que eles tinham que cuidar muito bem do seu financeiro. Então, hoje, eu percebo que tinha clientes assim que antes ele não ligava, não estava preocupado em um sistema financeiro, uma organização. Hoje, não. Hoje, eles se preocupam. Hoje, eles procuram a gente para pedir os dados, pedir como é que a empresa está, se teve lucro, se teve prejuízo, como é que está o fluxo de caixa dele. Então, assim, são perguntas que eles fazem hoje que antes não fazia. Pô, é muito legal isso, né, cara? Sim. Teve um cliente uma vez, né, já que a gente vai falar como estruturação, vamos botar alguns exemplos, porque aqui é isso, aqui quem sabe faz ao vivo, né? É gravado, mas a gente faz ao vivo, né? Teve a vez aqui um cliente, né, que a gente fazia o BPO dele e ele me procurou no início do ano, me perguntando, ele ia fazer o planejamento estratégico dele, né? E aí ele me chamou, a gente começou a conversar e ele queria saber da parte financeira. A gente já estava fazendo já o BPO dele. E eu tinha feito para ele um fluxo de caixa projetado, né, que é um dos nossos planos. Né? A gente tem um plano de controle, onde a gente controla as contas e a gente faz toda a projeção dele até o final do ano. Ele tinha me chamado em janeiro para a gente conversar sobre isso. E aí eu mostrei para ele que em junho, mais ou menos, ele teria um caixa negativo. Ele achou aquilo intrigante. Ele falou, cara, como é que você sabe que em junho eu vou ter um caixa negativo? Eu expliquei para ele. Falei, ó, você pegou um Pronamp. Um Pronamp aí são 6 meses, eu tinha pegado o Pronamp em dezembro, se não me engano. Pronamp você vai ter 6 meses de carência, né? Então vai acabar em maio mais ou menos. E ele tinha comprado umas máquinas também que ia começar a pagar em abril ou maio, uma coisa assim. E eu falei, ó, cara, juntando o Pronamp aí com as máquinas que você vai ter que pagar, você não vai ter caixa em junho. Isso era janeiro. Aí ele vira para mim e fala assim, nossa, Danilo, fantástico isso, hein? Fantástico, porque você está me dando ali, você está me dando uma chance de consertar uma coisa que vai acontecer daqui a 6 meses. Eu falei, mas isso é BPO financeiro, né? E a gente está ali para te auxiliar. Né? Aí ele me fez uma pergunta, ele falou, Danilo, se fosse pela contabilidade, cara, quando é que você ia me falar isso? Eu falei, daqui a uns 3 anos, eu acho. Porque a contabilidade, cara, ela é atrasada, né, cara? BPO é atual, é o diário. Diário para frente. E aí é onde entra a estruturação, né, do BPO, que o BPO se divide em 2 partes, que é a parte da tesouraria, que a gente faz o dia a dia ali, contas a pagar, receber, emissão de notas fiscais, e a parte do controller mais, que é que a gente analisa isso do fluxo projetado. Como é que vai estar o fluxo projetado do cliente daqui a 6 meses, a 1 ano, como é que está o déficit dele, a demonstração de fluxo de caixa dele no mês. Então isso é muito importante. Antes os clientes não queriam nem saber, tipo assim, eu não sei o que é. Hoje não, hoje eles vêm para a reunião já capacitados, sabendo o que é, cada reunião já perguntando, fazendo mais perguntas. Cara, uma pergunta que sempre me faziam os clientes, Danilo, eu preciso contratar mais um funcionário, mas será que eu consigo contratar? Cara, o BPO pode responder isso para você. Será que você tem caixa? Né? Porque é uma dúvida muito nossa, né, cara? Cara, eu preciso contratar mais alguém, mas eu tenho dinheiro para isso? Será que eu vou conseguir contratar? E o BPO acaba ajudando a coisa que a contabilidade não faz. Né? E eles confiam muito no contador. Porque o que é que eu imagino, Pituba? Olha só, cara, depois de 30 anos de contabilidade, a gente começa a pensar, a gente começa a filosofar, né, cara? Né? Algumas coisas, né? O pequeno e o microempresário não tem dinheiro, cara. O cara está ali naquela operação dia a dia, não tem dinheiro, o cara não é organizado, ele precisa de ajuda em tudo. Cara, e qual é o cara mais próximo que ele tem? Contador. É o contador. Não tem jeito, cara. Então, o cliente micro e pequeno empresário, ele dá muito trabalho pra gente. Porque ele faz da contabilidade o quê? O jurídico dele. Ele faz o administrativo, ele faz do RH. Cara, tudo ele pergunta pra gente. Né? Exemplo, restaurante é inferno.
Porque tem um rodízio muito grande e ele precisa muito da gente para a gente poder auxiliar ele em contrato de trabalho, em direito trabalhista. Então ele faz da contabilidade um apoio. E pronto, essa é a palavra médico. correta. É um apoio. Cara, ó, a contabilidade é meu apoio, é meu braço. O mega empresário para cima já não é assim, porque o cara já tem estrutura, ele já tem um fiscal que já ajuda muita coisa, ele já tem ali um RH que já ajuda, ele já tem um administrativo que já manda as coisas certas para a contabilidade. Então, o médio empresário para cima, ele já ajuda muito a contabilidade, porque ele já não pergunta tanto, ele já não dá tanto trabalho, porque ele tem uma estrutura para isso. O micro e pequeno empresário não tem essa estrutura. E quem dá essa estrutura é o contador, cara. Isso. Então, tipo assim, a gente aprendeu isso nessa caminhada. Então, você que tem vários clientes, desde micro, pequeno e médio, você pode perceber isso na prática. O médio, ele acaba não te dando muito trabalho. Ele vai te dar mais responsabilidade, porque são valores mais altos, então você tem que tomar mais cuidado. Mas quem te dá o trabalho mesmo, manual do dia a dia, cara, é o pequeno. É o micro e pequeno empresário. Por quê? Porque ele precisa desse apoio. E a contabilidade nasceu para isso, na verdade. Quando a gente monta o escritório, é para dar um apoio. Não é um apoio e você vai ser tudo. Você vai ser psicólogo do cara. Não tem jeito, gente. Vocês podem reclamar o que for. Todo mundo fala, contador é... Cara, reclama. Esse é o mercado. Não e adianta. O nascimento do BPO financeiro também veio com essa necessidade, né? Dos clientes precisarem do controle melhor que eles não tinham. Então a necessidade deles estavam gritando. Quando a gente começou a estruturar o nosso BPO financeiro, como eu falei lá no início, né, nasceu da Advance Contabilidade. Né, e é o que é o normal de muito BPO. Eu vejo que muito BPO já nasce dentro da contabilidade. Hoje já estou vendo alguns BPOs que já nascem como BPOs. São pessoas que não são contadoras, economista, administradores, advogado já vi também. Sim. Aí já abre uma empresa de BPO até financeiro. Pessoas que ainda não têm a formação completa já podem atuar também nessa área do BPO financeiro. Porque não tem regulamentação. Né? Sim, ainda não tem. Então, legal. Né? Só que, o seguinte, vamos falar de estruturação. Você que está agora iniciando, então você que quer iniciar e que já tem uma contabilidade, que ele vai nascer dentro da contabilidade, primeira coisa, separa bem. Separa para o cliente. Quando você começar a mexer com o BPO financeiro junto, cara, cuidado para o cliente não misturar uma coisa com a outra. Ele precisa entender o que aconteceu com a gente. O que é contabilidade e o que é BPO financeiro. Porque ele vai achar, cara, porque ele também não sabe o que é contabilidade. O cara é micro e pequeno empresário, ele não sabe o que é contabilidade. Ele vai achar que o serviço de BPO já está dentro da contabilidade. Está. Então, quando você começar a estruturar, eu não vou nem falar de venda de BPO financeiro, depois a gente pode fazer um episódio só sobre venda de BPO financeiro, como é que a gente vende. Eu não tenho problema nenhum vender BPO financeiro, acho super fácil. Né? Mas quando você vai estruturar, primeiro dentro da sua contabilidade, tá? Né? Não tem problema nenhum, eu acho que cada um tem um momento ali. Né? Explica bem para o cliente, fala, isso aqui é um serviço que não é contabilidade, isso aqui é um serviço de BPO financeiro. Então já separa bem, né, Pituba? A gente teve alguns problemas com isso lá atrás, não teve? Sim, muitos problemas. Os clientes eles não entendiam o que era o BPO financeiro, o que o BPO financeiro fazia e o que era contabilidade. Então, assim, no começo a gente teve que falar muito, conversar, fazer reuniões. Até hoje tem clientes que ainda não conseguem entender. Então, a importância de você dividir, ter duas empresas, uma contabilidade e outra BPO financeiro, explicar para ele qual o serviço de cada uma e aí ele vai começar a entender. E a gente fez isso, tá? Quando a gente chegou no momento que a gente viu que estava muito misturado, teve até um cliente que a gente perdeu um cliente, mas a gente perdeu não foi nem pela contabilidade, foi pelo BPO, porque ele não estava gostando do BPO e foi para outro e falou assim, eu estou saindo aqui da contabilidade, mas depois eu entendi que não era contabilidade. Né? Ele não estava gostando, era do BPO, cara. Ele foi para outra contabilidade que tinha BPO. Então, tipo assim, é importante ele entender a diferença um do outro, que a contabilidade está ok. E é importante também o cliente, né, entender que o BPO financeiro, ele é uma terceirização. Então, assim, nós não vamos estar ali 8 horas trabalhando para o cliente. Isso é importantíssimo. Importante. Então, assim, quando for conversar com o cliente, explicar para ele qual é o nosso serviço, o porquê nós estamos oferecendo terceirização. Por quê? Porque nós trabalhamos com o tempo. O BPO já é isso, é o tempo. Nós não trabalhamos 8 horas para o cliente. Então, assim, muitos clientes, quando eles chegam no BPO financeiro, eles acham que nós vamos fazer um trabalho de 100% como o financeiro estivesse lá. E não é assim. Nós montamos um processo que é a estruturação do BPO, montamos um processo que nós fazemos todo o trabalho de um financeiro na sua empresa. Porém, nós temos um tempo destinado à empresa. Então, os clientes, eles chegam com expectativa. Isso é fato.
Mas quando chega aqui, que ele visualiza assim, eu queria mais. Não é que nós não estamos dando mais, é porque ele queria mais. Ele queria um financeiro de fato na empresa dele. E às vezes também tem outra dificuldade. O cliente, ele gostou tanto de um financeiro organizado que ele quer mais e mais. Mas nós só somos uma terceirização. Gente, isso é muito importante. Vocês que estão começando, estão querendo estruturar, porque senão você vai ficar escravo do cliente. Cara. Sim. O cliente vai te ligar toda hora, a todo momento, e a gente não é, cara, um funcionário dele. Nós somos terceirizados, então tem que botar regras para ele, como é que vai ser feito o trabalho, né? Isso tudo você faz logo no início, explicando para ele, né? Senão, cara, a gente já teve casos aqui do cliente ficar ligando para a gente 15 minutos, cara, e a gente não trabalha ligando em 15 minutos, né? Então tem que sentar e alinhar isso que a Pituba falou é importante. Agora, isso tudo foi um processo de aprendizagem. Sim, muito, muito. A gente também não conseguia enxergar isso no começo. No começo, a gente naquela ânsia de querer botar tudo para funcionar, de querer botar tudo para testar, que não tem problema nenhum, né? A gente acaba cometendo alguns erros. São expectativas de ambos os lados. Nós queremos dar e o cliente quer receber. Só que nós percebemos que não é tão fácil. É processos. Então, gente, primeira coisa aí, estruturar o BPO financeiro, se for dentro da contabilidade, deixar muito bem separado, cara. Sim. Né? Quem é que vai trabalhar o quê, como vai ser e como é que vai ser. O que vai oferecer ao cliente. E aí você monta os planos, tá? Primeira coisa importante, cara, como é esse cliente, ele, tipo assim, como é que a gente começa a trabalhar com esse cliente? Eu já vejo muito contador falando, é difícil o BPO financeiro, né? É muito complicado. Eu falo, gente, difícil é ECD, cara. Sim. Difícil é ECF. Difícil é social, cara. Fechar um balanço. Isso é difícil, Perfeito, cara. Isso é difícil. BPO financeiro, não. BPO financeiro, eu resumo a duas coisas. Informações e processos. Cara, se você tem bastante informação, vamos botar 3, né? Conhecer a operação do cliente, é importante você conhecer a operação, ter as informações e montar um processo. Isso é BPO financeiro. Né? Então, você tem que conhecer a operação do cliente, como ele pensa, como ele faz. Né? Depois que você conhece a operação, você pega essas informações todas e aí você monta o processo. Cara, a partir do momento que você montar um processo, cara, é show de bola. Então, você começa a trabalhar no processo. Então, a dificuldade do BPO é essa. Qual é um problema que eu vejo muito, Pituba? Essa parte aqui, cara, de você conhecer o cliente, eu acho ela mais delicada. Né? Primeiro que a gente está acostumado muito com contabilidade. Contabilidade, eu falo que não é que ela seja escalável, mas elas são processos repetitivos. BPO não é processo repetitivo. Né? Se a gente falar em escalabilidade, eu acho que a contabilidade é mais escalável do que o BPO financeiro. Por que eu acho isso? Porque se você pegar um nicho, por exemplo, na contabilidade, é tudo igual. Você faz o nicho todinho. BPO financeiro pode ser o mesmo nicho, mas não vai ser igual. O que eu falo muito é como se fosse um espinho de peixe. Ela tem um espinho ali, que é um processo normal, padrão, mas, cara, tem uma especularidade ali que, cara, você tem que tomar... você tem que ter atenção, porque clientes têm necessidades diferentes. Vou dar um exemplo. Muitos BPOs que eu vejo por aí falam, eu programo a pagar do meu cliente a cada 15 dias, outros semanalmente, outros diariamente. Então, isso já é uma dificuldade. Por quê? Porque tem cliente que é o micro, né, pequeno empresário, que ele não tem fluxo de caixa. Então, todos os dias nós temos que analisar o fluxo dele para ver se ele tem dinheiro para agendar. Então, isso já é um problema, uma dificuldade. Então, nós não conseguimos programar agendamentos. Tem clientes que nós conseguimos. Por isso que é importante você conhecer a operação do cliente. Sim. E aí eu vou te falar, amigão, amigona, você que está aí vendo aí, você não vai conhecer essa operação aí em um mês, cara. Não. Cara, é difícil. Eu sempre falo, você lembra que eu falei do tripé, né? Que é organização, dados e tempo? Eu estou mentindo no começo, porque no começo ele vai ter que me dar muito tempo dele para me explicar a operação dele. E é chato, cara. Porque eu falo para ele o seguinte, cara, eu vou te dar tempo. E é mentira no começo. No começo eu preciso muito dele. A gente faz várias reuniões para a gente poder entender essa operação dele. Né? E eu nem falo que a gente vai melhorar naquele momento, né? A gente só quer entender, né, para poder botar isso no papel. Né? Eu e a Pituba, a gente tem aqui até uma discordância aqui, sadia, aqui, com relação ao tempo. Né? Eu acredito que em 3 meses eu estou bem legal na operação do cliente. A Pituba consegue fazer em 2. Sim.
né? Mas a Pituba está muito na operação, cara. Eu já não estou mais na operação, mas eu ainda gosto de 3 ainda. Para mim, 3 para mim é um número mágico para mim, cara, né? 3 meses. A Pituba, ela fala, Danilo, em 2 eu já faço, mas a Pituba já está com muito mais experiência do que eu, na verdade, né? Que ela vive BPO 24 horas. Eu já não vivo 24 horas, eu vivo 2 horas por dia só, e olha lá. Né? Mas você tem que ter, né? E a gente já passou por isso algumas vezes, né? A gente já passou até por algumas mudanças de como fazer essa integração do cliente. E explicar, né, também que quando o cliente chega no BPO financeiro, 50% também é ele, 50% é o nosso trabalho, 50% também dependemos do cliente, porque se ele não passar informação, se ele não estiver nas reuniões que marcamos durante aqueles 30 primeiros dias, nós não vamos conseguir trabalhar com ele, porque no primeiro mês nós precisamos de muitos dados do cliente para que a gente consiga fazer a empresa. É aí que eu falo, que a gente mente no começo, que eu falo que eu vou dar tempo para ele, não vou dar tempo para ele. Cara, quando eu faço, eu dou tempo para ele a partir do 4º mês. 4º mês ele se sente que, cara, eu tô ganhando agora mais tempo, né? E aí começa ele a entender o trabalho, como é que funciona, né? Quando a gente começou lá o BPO financeiro, lá atrás, aí o meu guru é o Luiz Correia, né? Um abraço aí pro Luiz Correia, né? Aprendi muito com ele. E o Luiz Correia, né, o que é que ele fazia? Ele fazia o seguinte, Danilo, eu pego meu cliente que está na minha base, preparo os últimos 3 meses e mostro para ele. E eu fechava os contratos assim, né? Eu falei, pô, isso é muito legal. Eu já faço ao contrário, tá? Tipo assim, muitas vezes eu dou até cortesia para o cliente de 3 meses, mas eu dou para frente. Porque eu acho importante o cliente ele participar do processo do BPO financeiro. Porque se eu faço para trás, ele não viu como é que eu fiz. E eu preciso dele, cara. Eu preciso da operação dele para a gente poder. Então, são histórias diferentes com o mesmo resultado. Eu gosto de fazer daqui para frente. Então, quando eu ofereço um BPO às vezes, eu dou uma cortesia, que às vezes eu dou... Cara, por que eu dou cortesia? Porque o cara não entende o que é BPO financeiro. Ele não sabe o que é que o BPO financeiro pode realmente proporcionar para ele. Então, eu dou essa cortesia para ele de 3 meses. Aí eu dou um show de bola nele e no 3º mês a gente vê, cara, deu certo, não deu, como é que vai ser? Porque também o BPO não é para todo mundo, né, Pituba? Tem gente que não se adapta ao BPO financeiro. Tem clientes e clientes. Tem clientes que em uma semana ele passa toda a documentação para você. Ele vai no banco, ele faz acessos, ele passa todas as informações. Tem outros clientes que não, que passam 30, 60 dias para você conseguir fazer uma reunião com ele. Então, assim, de fato, você precisa muito entender o seu cliente, você precisa muito fazer as reuniões com ele. Então, assim, durante os primeiros 30 dias, no mínimo, você tem que fazer 5 a 6 reuniões com o seu cliente, que é a reunião de onboarding que a gente fala, que é um dos processos da etapa de estruturação. Você precisa entender, você precisa conversar com ele, precisa entender o que ele precisa, por que ele está chegando no BPO financeiro. Então, assim, é muito importante isso, os primeiros 30 dias. E aí, o que eu falo é o seguinte, gente, estruturação de BPO financeiro, tá falando sobre isso, tá? Cliente entrou na base, cara. O que é que eu oriento fazer? O que é que eu acho correto fazer? Ter uma pessoa para fazer essa adoção. Sim. Cara, uma pessoa vai fazer a adoção do cliente. O que é a adoção do cliente? É pegar o cliente, trazer ele para o sistema e essa pessoa vai aprender sobre o cliente. É ele que vai entender a operação do cliente. É ele. Ele vai conversar, ele vai fazer as reuniões. Qual é o ideal? Tá? Aí eu separo o ideal ali. Nós temos operadores e temos supervisores. Quem faz essa adoção é o operador? Não. O operador não tem tempo de fazer isso. O operador é aquele cara que ele já pega um processo pronto e ele segue o processo. Quem tem que fazer isso é o supervisor. O supervisor tem tempo para isso. Então é o tempo e conhecimento, porque você tem que ter um conhecimento financeiro. Então, o ideal qual é? Esse cliente chegar, o supervisor começa a atender o cliente, ele vai adotar, a gente chama de adoção, né? Ele está chegando e fala, cara, esse cliente aqui é meu, deixa que eu cuido dele. Aprende sobre o cliente, entende o cliente, entende o que é que ele pensa, entende o que é que ele quer, monta o processo. Cara, depois que ele monta o processo todo, ele valida o processo. Depois que ele valida, aí ele passa para o operador. A partir dali, a operação vai fazer. Então, eu entendo que a melhor maneira de dar certo é isso. Porque se você chega e joga direto na operação, cara, o operador ele não tem tempo de fazer. O operador ele está com o tempo corrido dele. Ele não adianta que ele vai querer entender o cliente, não vai. Ele já tem que receber já pronto o negócio.
Ele recebendo pronto, ele só vai dar andamento. Se ele tiver alguma dúvida, ele não precisa mais falar com o cliente, ele vai falar com o supervisor. Fulano, isso aqui foi o que mesmo? Foi dessa maneira, e aí vai ajustando os processos. Mas eu entendo que numa estruturação, quando o cliente chega, quem está falando dele chegar, né? Quando ele chega ali à base, alguém tem que acolher esse cliente. Exato. Tem que conhecer bastante também da parte financeira, porque aquela parte ali é principal. Se você fizer um onboard muito, muito bom, você vai ter processo, você vai ter dificuldades no processo, mas vai ter bem menos do que se você não fizer um onboard. Então, assim, o onboard ele é 70% como é que eu posso falar? Da estruturação. Então, 70% está no onboard. Você fazendo uma boa reunião com o cliente, pegando todos os dados, montando um processo legal, você não tem tanta dificuldade assim. Gente, o onboard é a parte mais importante, tá? Falando tanto na contabilidade como no BPO financeiro, o onboard, cara, quando ele entra, quando o cliente está sujeito a mudanças. Sim. Então, exemplo, se o cara está procurando um BPO financeiro, naquele momento ele quer se organizar, e ali é que você vai ditar as regras. Você vai ter 2, 3 meses para fazer isso. Cara, se você não conseguir ditar essas regras, ele não vai ficar organizado. Contabilidade é igualzinho também. Na hora de você mudar o cliente, é na hora que ele entra, cara. Se ele entrar ali e você já começar a impor suas regras, ele automaticamente ele vai deixar, ele vai gostar. Mas se você fizesse depois também já era, ele já acostumou e não consegue mais. O onboard, às vezes, ele é demorado. Gente, teve cliente que já demorou um mês para passar para a gente conta bancária. Sim. Acessa a conta. Teve gente que não conseguiu. Nós passamos uma planilha para o cliente preencher, que é a planilha de despesas fixas. Tem cliente que 2 meses e não passou. Então, a gente tem que identificar pelas conciliações ali na conta azul. É bem complicado. Então, por isso que é bom sempre ter a reunião com o cliente, falar para ele, ó, você precisa participar das nossas reuniões. Então, durante ali um mês, no mínimo 5 reuniões com o cliente. Para quê? Para que a gente entenda todo o processo dele. Eu não tenho tempo. Nós fazemos com que a gente consiga ter tempo. Vai fazer uma reunião logo no começo da manhã, no final da tarde, mas ele precisa. Essa reunião é necessária. Gente, se ele não participar de reuniões, não vai dar certo. Não dá. Não dá, tá? Não dá porque ele vai querer algumas coisas que a gente não vai saber e se ele não fala, como é que a gente vai saber? Então, essas reuniões são importantes. O onboard é muito importante. O ideal qual é? É quando o cliente ele entrar... Gente, estamos falando de estruturação de BPO financeira, hein? O ideal qual é? Quando ele entrar, você já mostra para ele o planejamento. Primeiro mês a gente vai fazer isso, segundo isso. Você planeja isso com ele. E ele vai dar ok naquilo. Então, ele vai ter que cumprir aquilo. Como eu já falei, teve clientes, cara, que veio para o BPO e foi embora e não conseguiu dar para a gente nenhum acesso à conta bancária. Não tinha tempo nem para isso. Teve cliente que a gente já pegou já ele na empresa e já levou ao banco. Eu já levei ele para o banco no meu carro ali para ele poder dar para mim um acesso à conta bancária. Por isso que antes até mesmo ali na parte do onboard, ali na parte que você está, vamos dizer, oferecendo um serviço de BPO, você explicar para o cliente o que nós precisamos dele, como vamos precisar dele, qual o nosso serviço, para que ele entenda que não é passe de mágica. Entrou aqui, ele vai ter que ajudar também a gente, principalmente nesses primeiros 30 dias. Gente, isso é tão importante que o cliente ele entra cheio de expectativa. Ele fala o seguinte, cara, o BPO agora vai resolver minha vida financeira. Às vezes não. Não é assim. Não é assim. Tá? Demora isso aí. Até chegar esse passo, cara, como é que eu vou dar para ele uma controladoria se ele está todo desorganizado? Então tem toda uma maturidade que ele tem que aprender. E como eu falei, estamos tratando de micro e pequenos empresários. Às vezes o médio empresário já tem o departamento dele financeiro lá e ponto final, mas o micro e pequeno não tem, cara. Então a gente tem que treinar ele. É toda uma maturidade dele dentro do processo do BPO financeiro. Então a primeira coisa que você tem que montar é a adoção do cliente. Quem é que vai fazer essa adoção? Como é que vai ser feita essa adoção? Né? Como é que eu vou montar como é que eu vou fazer essas reuniões? Exemplo, para mim o ideal é nesses 60 dias, cara, a gente fazer 8 reuniões com ele, toda sexta-feira, 15 minutos, mostrando para ele o que você está fazendo, conversando com ele. Uma coisa que sempre me pergunta nessas mentorias, Danilo, mas quais são os relatórios que você passa para o cliente? Depende de cada cliente. Muitas vezes eu defino na adoção. Porque às vezes o cliente não sabe nem o que ele quer. Ele não entende, ele não sabe que existe. Tem cliente que ele só quer ver, eu quero só ver minha inadimplência, eu quero só ver os clientes que eu não estou recebendo. Ele só não isso. sabe o que é fluxo de caixa. Tem outros clientes que só falam assim, não, eu quero só saber o que eu paguei e recebi só. Então assim, nós precisamos entender qual a necessidade do cliente. Pois é. E ali, atacar primeiro essa necessidade dele, tá? Um dia desses, eu estava fazendo uma mentoria, cara, né? E era um contador que ele estava começando o BPO financeiro. Essa história é muito bacana, cara. Estava começando o BPO financeiro. E aí eu estava fazendo essa mentoria pela Conta Azul, né?
E ele me falou, Danilo, eu estou muito feliz. Eu falei, por quê, cara? Porque eu peguei meu primeiro cliente de BPO financeiro. Eu falei, pô, vamos conversar? Eu falei, vamos. Aí ele começou a conversar comigo. Ele falou, cara, eu peguei uma barbearia. Eu falei, porra, legal, barbearia. Peguei uma barbearia, mas eu estou com um problema grande. Eu falei, qual o problema que você está? Eu estou com um problema no cartão de débito e crédito dele. Cara, quem mexe com BPO financeiro sabe que isso é uma dor imensa. Até aí tudo bem. Cara, esse contador, ele ficou 15 minutos metendo pau na Cielo. 15 minutos, cara. Eu sei que quando ele começou a falar, eu olhei o tempo, né? Que a gente tem só 1 hora de consultoria, né? Ali de mentoria. Eu olhei o tempo assim, eu olhei. Quando ele acabou, deu 15 minutos. Eu falei, caramba, o cara deve estar com uma dor muito grande, né? Aí eu perguntei pra ele, eu falei, fulano, acho que era Thiago o nome dele. Thiago, esse seu cliente, ele te contratou para quê? Não, ele me contratou porque ele queria saber mais a questão dos pagamentos, se estava dando dinheiro, se estava dando lucro, se não estava, essas coisas assim. Eu falei, tá bom. Então ele te contratou ali para análise de pagamento e recebimento. Ele falou, Eu falei, tá, esse cara, ele recebe dinheiro em mãos? Danilo, não, cara. Ele recebe assim, Pix, cartão de débito e crédito. Eu falei, então legal. Então a inadimplência é 0. Não, 0. Lá não tem inadimplência não. Aí eu perguntei para ele, falei, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Se ele quer saber se ele está tendo lucro ou não, dinheiro ou não, e se a inadimplência é 0, por que agora você está preocupado com o cartão de crédito dele? Ele vira assim, não, porque ele pode estar sendo roubado em taxa. Eu falei, sim, ele pode, não tem dúvida nenhuma disso não. Mas ele não sabe disso ainda. Sim. Ele está com a dor que não é essa. A dor dele qual é? A dor dele é saber o seguinte, cara, eu preciso organizar o meu financeiro. Quantas a pagar, quantas a receber, análise de pagar. É isso que eu quero. Você está atacando uma dor que ele nem sabe que tem. Vamos fazer o seguinte, vamos organizar. Primeiro vamos resolver a primeira dor dele, que é só essa que ele conhece ainda. Cara, quando você acabar de resolver essa dor dele, organizar tudo, começar a mostrar para ele as planilhas, né, de onde está indo o dinheiro, lucro, não, aí você fala, fulano, temos outra dor, qual? O cartão de crédito. Aí você está com o cartão de crédito. Ele, é verdade. É isso, escute o cliente primeiro. E tocando nesse assunto de cartão de crédito, vamos lembrar também que nem todo BPO consegue fazer todos os nichos, né? Então, serviços, por exemplo. Nós tem BPO que só trabalha com serviço, tem outros que só trabalha com venda, comércio. Então, assim, é muito difícil também um BPO financeiro para vendas. Você controlar estoque, você fazer a conciliação de cartão de crédito com clientes que têm antecipação. Então, tudo isso você também tem que entender antes de você oferecer o serviço. Porque, por exemplo, o cliente tem antecipação. Se esse cliente tem antecipação, você vai conseguir conciliar o cartão de crédito? Não. Por quê? Porque é muito difícil você conciliar um cartão de crédito com as vendas recebidas. Então, assim, tudo isso você precisa entender se você consegue oferecer esse serviço. Você tem que fazer um puxadinho, né? Sim. Eu acho legal, tipo assim, gente, isso aqui é a nossa experiência, tá? Sim. Aqui é a experiência da Plus BPO, da Advance Contabilidade com Plus BPO. Eu acho muito válido isso, a gente falar o que está dando certo pra gente e o que está dando errado pra gente, tá? Então, isso que a Pituba falou é muito importante, cara. Vários contadores, vários BPOs têm esse problema realmente do cartão mesmo. Não é fácil, tem algumas ferramentas aí que realmente elas ajudam, mas são muito caras, às vezes não vale a pena contratar. Então vai depender da sua dor, da dor do cliente, até do volume. Sim. Né? Mas eu acho isso importante. Uma coisa que a gente acabou não falando lá, mas também é importante, a gente tem nichos de trabalho, né? Sendo muito normal, e você também tem nichos de sistemas. Então, quando você for estruturar um BPO financeiro, cara, veja quais são as ferramentas que você vai trabalhar. A gente tem várias no mercado, né? A principal dela é um RP financeiro. Sim. Não tem jeito, cara. A gente aqui, por exemplo, a gente trabalha com a Conta Azul. Sim. Acabou. Danilo, por que você está aqui, a Conta Azul? 100%. Por que você trabalha somente com a Conta Azul? Cara, foi o sistema que eu escolhi, que me apaixonei, que eu acho simples. Prático, fácil, ele é muito intuitivo. Gente, quem trabalha, tá dando um barulhozinho aqui, quem trabalha com BPO financeiro tem que ter um sistema fácil de usar. Não pode ser um sistema que você demore a usar. Não pode ser um sistema muito burocrático. Tem que ser um sistema... Por quê? Porque a gente trabalha com tempo. Eu tenho que trabalhar com menos hora possível. Então, se eu pego um sistema muito burocrático, ele vai demandar demais da minha operação. Então, eu tenho que pegar um sistema que seja fácil e prático. E isso, a Conta Azul, para a gente, é fundamental. Então, a gente só trabalha com a Conta Azul. Se o cliente vem para cá com outro sistema, a gente não pega. Aconteceu agora, recentemente, do cliente trocar de sistema e a gente
A gente até tentou, tá? A gente até tentou, mas não tem lógica nenhuma. A gente viu, a gente já sabia. Gente, é aquela. A gente erra, tá? É aquele. A gente é normal com todo mundo, a gente não quer perder cliente. Essa é a verdade. Então, o cliente ele veio para cá, a gente já tinha isso como base nossa, como princípio. Gente, é só a conta azul. Sim. Ah, por quê? Porque é nosso sistema. Não tem porque a gente aprender outro sistema, vai demorar demais, isso não vai bater. Cara, e aconteceu justamente isso. O sistema ele veio para cá, esse cliente veio para cá, como a conta azul, mas ele usava lá uma forma de pagamento que a conta azul não conseguiu encaixar. Mês de recebimento que não deu para integrar. Cara, não deu para integrar. E ele arrumou outro sistema que integrava. E ele falou pra gente, falou assim, ó, Danilo, eu vou sair da conta azul, vou para outro sistema, tá? Eu quero que vocês continuem fazendo o BPO. Eu fui conversar com a Juliane, eu falei, Juliane, como é que é e tal? Cara, a gente no fundo sabia que não podia pegar. A gente não podia porque estava nos nossos princípios. Não, vamos trabalhar só com o sistema. Vamos nichar nisso aqui. Mas a gente não queria perder o cliente, pô, super gente boa, né, cara? É cliente também da contabilidade, ele ainda continua aqui na contabilidade, né? Mas cliente super gente boa e tal. Não, então vamos fazer para você. Cara, foi a pior coisa que teve, cara. Cara, eu tive que pegar um operador para o cara aprender outro sistema. E ele não consegue aprender. Uma vez que já tinha adaptação da conta azul com o BPO estava completo. Então, mudamos 100% para outro sistema. O BPO, o controle a pagar, controle a receber, funcionava, mas o sistema em si não estava funcionando porque a gente não teve o tempo de treinar. Cara. Aí, não é que o sistema seja bom ou não. Não é nosso sistema, cara. E aí a gente caiu na besteira de aceitar. Foram 2 meses ruins pra gente, tá? Chegou no final, eu falei, cara, não tem condições. Aí a gente chamou o cliente, conversou com ele, falou, cara, infelizmente a gente não trabalha com o sistema, a gente só trabalha com a conta azul. Ah, por favor, não tem como, cara. A gente quer muito fazer, mas não adianta. Não é nosso nicho. E a gente dispensou o cliente do BPO financeiro e ele foi para outro cliente, para outro BPO que fazia com esse sistema. Hoje nós tentamos ao máximo integrar o sistema do cliente à conta azul. Então hoje nós entendemos o sistema do cliente e fazemos a integração. Pegamos todas as informações, conseguimos colocar na conta azul, e isso para que a gente consiga trabalhar com a conta azul. Se for um outro sistema, nós não podemos até ter um sistema ser auxiliar para que a gente vá lá, olhe as categorias, olhe como é que é o sistema de compras do cliente, porque às vezes o cliente tem clientes que têm sistemas que para ele é necessário estar lá. Então o que é que nós fazemos? Olhamos só para ter o suporte, mas não utilizamos o sistema do cliente. É isso aí. Né? A gente já tinha feito isso lá atrás, já não tinha dado certo, mas pô, a gente naquela vontade de querer ficar com o cliente, né, cara? Mas então é um aprendizado aí, não escolha um sistema, né? Escolha a conta azul. Escolha a conta azul, né? E, cara, fique com ele, cara. A conta azul, ela atende por vários segmentos aí, não tem por que mudar. Então, fique com o sistema que você goste, tá? Então, essa é uma dica importante aí na hora de você estruturar o seu BPO. Escolha as ferramentas, fique com elas. Se o cara fugir, você fala, cara, não, aqui eu não vou pegar, que você vai demorar demais a aprender e não vai valer a pena, não sabe nem se o cliente vai ficar. Eu até imagino o seguinte, viu, gente? O cliente de BPO financeiro, cara, ele tem um tempo ali na tua base. Muitas vezes ele vai entrar na tua base todo desorganizado, você vai organizar, ele vai crescer, e às vezes ele vai precisar de um financeiro interno. Não é igual uma contabilidade que o cara é obrigado a ter contador. Não é, cara. Né? Então, tipo assim, às vezes não vale a pena você ficar aprendendo vários sistemas, vai perder muito tempo, é melhor você fixar naquele e você ganha mais tempo com todos os dias no BPO financeiro você tem que fidelizar o seu cliente. Por quê? Porque ele não é necessário. O BPO financeiro não é necessário como um contador na sua empresa. Então, assim, o cliente, às vezes, você chegou, organizou ele em 3 meses, deixou o financeiro dele redondo, montou o processo dele, ele falou, não, é isso que eu quero. Então, ele vai querer mais, ele vai querer alguém que trabalhe na empresa dele 8 horas por dia, alguém físico, que ele chegue lá, ele veja a pessoa trabalhando para ele e ele pega a sua operação, não porque o seu processo não deu certo, mas porque ele gostou do seu processo, ele quis mais. Então, também a gente precisa entender todos esses processos que acontecem. Gente, então voltando aqui à estruturação do BPO financeiro, o primeiro passo realmente é até escolher o sistema, até o RP. Né? Eu indico a conta azul hoje tem mentorias lá, cara, você contrata o sistema, lá tem mentorias, eles te ajudam nisso, eles te dão treinamento, tanto na área de vendas, na área até de operação, como é que você estrutura. Tá? Depois você foi e vendeu, conseguiu o cliente, você adota o cliente ele vai passar com alguém mais especializado durante 3 meses, tá? Danilo, deixa eu te falar uma coisa, eu tô começando agora o BPO financeiro, acontece demais, tá? Tô começando, eu não tenho ninguém, cara, mas eu quero começar nesse ramo, cara. Foi o que aconteceu com a gente, tá? O que é que você indica? Cara, faz você, contador.
Como é que eu comecei o BPO financeiro? Eu peguei 1, 2, 3 clientes e eu fazia essa adoção dele até passar para outro contador. Né? Ninguém sabia como é que funcionava, então eu geralmente começava a trabalhar às 7, das 7 às 9 eu trabalhava em BPO financeiro, cara. Né? Não na contabilidade, eu parava tudo, tanto que eu sempre falo, gente, eu acho que o BPO financeiro é o café da manhã, tá? Do empresário. Então, eu como contador fazia, a primeira coisa que eu fazia era BPO financeiro. Então, eu tinha 1 ou 2 clientes, eu chegava, abria a conta azul, fazia as constituições, fazia o que tinha que fazer, as tarefas, né, e fechava. Cada empresa era em torno de meia hora. Óbvio que se você está começando o BPO financeiro, cara, começa com uma empresa fácil, empresa de serviço, que tem poucas notas. Não vai começar com supermercado, caceta. Poucos bancos. Eu tenho que... Às vezes um parceiro meu chegou uma vez e falou assim, pô, esse negócio não dá certo, é um saco, não tá batendo BPO, não anda. Eu falei, cara, mas você já tem... Não, já tenho 2 clientes. Quem são? Supermercado, Mercadinho. Eu falei, cara, tá maluco, cara. Como é que você começa por um mais difícil? Mercadinho, BPO financeiro. É difícil, não é fácil. Cara, pega a tua base, vem um cliente de serviços, né, cara? Um fisioterapeuta, um médico, um dentista, alguma coisa assim, um TI, cara. Faz com ele, que é pequeno ali, começa para você entender o processo. Isso é fundamental. Não vai logo pegar uma coisa, não, começa pouquinho, começa pequenininho. Uma coisa que eu sou contra, tá? Se eu falo até muito, o pessoal acha que o BPO financeiro é tipo assim, pô, amanhã eu tô grande. Não é assim, cara. Porque como não é escalável, você não consegue botar... Olha só, se eu tô falando que vai ter que ter alguém adotar esse cliente... Cara, você consegue trabalhar com 3, 4 num dia para adotar. Na operação, eu acredito, e já está provado, que cada operador consegue trabalhar de 8 a 12 empresas, ponto. Mas na adoção, não. Dependendo do processo bem feito. Bem feito. No onboard lá. Não. Isso. Vamos falar que o processo está perfeito. Vai chegar lá, o cara consegue trabalhar com 8. Vai dar 1 hora por dia, mais ou menos, em cada empresa, né? Mas a adoção não. A adoção demora mais. Você poder entender, fazer o processo, testar, treinar, testar, tem que testar bastante o processo, né? Testar tudo funcionando, né? Então não, tá? Então, primeiro, escolha o sistema, faça ali a adoção ali direitinho do cliente, né? Aí fala, Daniel, eu estava até falando lá do começo, como é que eu comecei? Eu comecei assim, tá? Eu comecei sozinho, eu fiz o primeiro BPO financeiro, eu fazia das 7 até 7h30. Cara, aprendi o processo ali, e ali eu fui replicando depois, tá? Daniel, mas por onde começa? Eu já tive muito conteúdo que falou, não, ainda não estou estruturado, não sei o quê. Gente, todo BPO financeiro começa pela conciliação. Não tem história. Não invente a roda. Gente, não precisamos inventar a roda. BPO financeiro começa pela conciliação. Então você vai pegar ali a conta azul, seu sistema que você escolheu, vai linkar o banco, né? Gosto muito do conta azul, não sei como é que tem outros sistemas, porque o conta azul tem muito banco que já está automatizado ali dentro. O conta azul já está lá. Começa pela conciliação. Bicho, não tem, esquece, cara. Muitas vezes o cliente ele vai te falar, tipo assim, de toda a operação dele, ele só vai te falar às vezes 60%, ele nem sabe das outras coisas, então ele esquece. Quantas vezes a gente vai fazer a primeira entrevista com o cliente, eu falo, fulano, você tem quantos bancos? Tenho 2, aí você anota lá 2 bancos. Cara, quando você começa a operar, o cara tem mais 3 digitais. 6 cartões, que ele só falava que tinha um. Ele não imagina o trabalho, entendeu? Então, cara, o primeiro mês, praticamente, cara, é conciliação. É onde você vai entrar na operação do cliente. A gente não modifica no início, depois a gente até melhora. Mas não, eu quero entender como é que ele trabalha. Então, com 1 mês de trabalho, você já entendeu o cliente ali. Você já sabe o que está entrando, o que está saindo, como é que ele trabalha. Então, gente, comece pela conciliação bancária. Não precisa inventar a roda. Não precisa. Eu quero contas a pagar. Não, calma. Vai fazendo aos poucos isso. A coisa mais importante, principal, é a conciliação. E dica, gente, dica não, obrigação. Conciliação você faz quando? Todos os dias. Cara, tem parceiro que fala assim, Danilo, o meu BPO não deu certo, não está dando certo, não sei. Quando eu começo a conversar com o cara faz na sexta-feira. Gente, é financeiro. Todos os dias você precisa todos os dias. Por que todos os dias? Tem uma lógica, tá? Primeiro, pelo processo do trabalho. Fica rápido, né? Todos os dias. Segundo, se tem um valor que o cara pagou, que está no banco, e que você não conseguiu identificar, aí você vai perguntar para quem? Para o cliente. Como foi ontem? Ele vai lembrar. Ele, não, isso foi ontem, R$30, gastei na padaria ali para mim. Tá bom, então, obrigado. Agora, pergunta para ele os R$30, hoje é dia 3 de maio de 2024, né? Não sei quando é que vocês vão ver esses vídeos aqui, esse vídeo fica no YouTube. Mas pergunta para ele o que é que ele gastou
de R$30 no dia 1º de abril. O cara não vai lembrar nunca, cara. Ele fala, depois eu vejo. Aí você pode abrir uma conta lá, depois eu vejo. Porque o cara não vai lembrar. Então, quando você faz todos os dias, além de você pegar o ritmo do trabalho, cara, a informação está fresca na cabeça do empresário. Ele vai te ajudar nisso. Né? Então, vamos lá. Você escolhe o RP, que é o primeiro passo. Né? O segundo passo ali, você faz a adoção do cliente. Cara, tem um terceiro passo muito importante. Fazer o grupo, né? Faz um grupo a gente usa o WhatsApp, né? Rapaz, eu não sei se é nossa cultura, mas cliente adora o WhatsApp, né, cara? Sim. Nós temos um programa, a gente utiliza o Play BPO, né? Os programas que eu uso, eu indico. Que é um programa de gerenciamento de tarefas. Isso, isso. Importante falar. A Conta Azul é para fazer o financeiro, o Play BPO de tarefas, onde a gente coloca o nosso processo. Eu indico muito, porque ele é especialista nisso. O Play BPO ali tem uma plataforma de conversa, um aplicativo. Cara, o cliente não quer. O cliente ele quer o WhatsApp, cara. Então, a gente utiliza o WhatsApp, né? Então, vamos lá. O cara chegou, né? Você escolheu o RP, você está estruturando o seu BPO, você escolhe o RP, né? Você vai fazer ali a adoção do cliente, vendeu, trouxe o cliente, monta um grupo no WhatsApp com ele, né? E começa a fazer a adoção, começa a trabalhar com ele dia a dia com o cliente. Treinar ele, né? Ensinar ele o que ele precisa enviar no grupo, como ele precisa enviar diariamente. Você faz as suas compras diárias. Assim, ele fala assim, eu não tenho organização. Eu vou passando meu cartão de débito, vou comprando aleatoriamente. Você precisa falar para ele, todos os dias, tudo que você comprar, tudo que você vender, tira um print, tira uma foto que é rápida, envia pra gente no grupo e explica o que é. Então, diariamente a gente vai conseguir fazer aquela conciliação para das informações. E treinando, uma hora vai ficar muito no automático que ele passou o cartão e já envia no grupo. Gente, isso é adoção. Você vai fazer isso no primeiro dia? Não vai. Você vai começar a identificar e você vai treinar ele. Essa é a adoção que eu falo. Isso o operador não consegue fazer. Se ele fizer, imagina, o cara já está com 6 empresas. Se ele parar para fazer isso, vai demorar demais. Então, o ideal é você ter uma pessoa expert para isso. Não precisa nem ser um supervisor. Pode ser um operador, mas o operador... Que ele entenda o processo. Isso, e que ele vai ficar por conta de adoção. Isso. Por conta de pegar, entender o processo, entrar... O que é que o cara da adoção faz? Pega os acessos às contas bancárias, pega acesso ao cartão, né? Coisa interessante. Danilo, todo mês o cara me manda a conta da luz. Meu amigo, pelo amor de Deus... Vai lá, pede para ele fazer o cadastro, pega você a conta da luz. Mas o interessante é também falar que o BPO financeiro também não só é o a pagar, é o a receber. Então, assim, nesse processo, a gente tem que entender que o cliente ele tem vários meios de recebimento, tem várias maquininhas que ele utiliza. Às vezes ele utiliza tem 5 maquininhas, mas utiliza uma, mas as outras ali, de vez em quando, entra um valor para ele. Então, a gente precisa saber fazer aquela integração com o sistema, com o Conta Azul. A gente precisa analisar como é feito esses valores, como é feito as vendas, para que a gente consiga também fazer os cruzamentos do valor recebido com os valores pagos para dar informação para o cliente no final do mês. Gente, isso que a Pituba falou é importante, tá? Você tem que conhecer o sistema que você está usando. Sim. Quanto mais você conhece o sistema, cara, mais você vai ter possibilidade de trabalho, tá? E a Conta Azul, eu vou falar aqui da Conta Azul porque é o sempre que a gente utiliza, tá? É propaganda? Pode ser. Olha a Conta Azul, patrocina a gente. Tá? A Conta Azul, e aí eu acho que qualquer outro sistema, né? Mas eu vou falar da Conta Azul porque eu conheço a Conta Azul. Ela tem uma coisa muito boa e muito ruim, cara. Ela atualiza muito rápido. A gente não consegue acompanhar. A coisa boa é que ela atualiza muito rápido. A coisa ruim, cara, que é difícil você acompanhar a evolução dela. Porque você começa a ficar na operação, aí o cara lança um módulo novo, aí depois eu vejo. Se você não vê, você já perdeu um monte de coisa. Quando você vai ver, já tem 10 coisas novas que você não conseguiu realmente atualizar. Então é importante. Por isso que é importante você ter um RP. Né, único, né? Eu acho que você tem que trabalhar com um único software. Se tornar especialista naquele sistema. Cara, a partir do momento que você começa a acompanhar a evolução da ferramenta, cara, e todo dia não, mas todo mês tem atualizações da ferramenta. Alguma integração nova, algum relatório novo. Por quê? Eles visam isso, que melhore a experiência sua com o cliente. Então é muito importante isso, tá? Você ficar especialista e você não perder as atualizações do seu RP que você escolheu. Por isso que eu falo, cara, vamos escolher um e ponto final. Importante também que a Conta Azul ela dá treinamentos diários, ao vivo e gravados. Então, por exemplo, saiu hoje uma plataforma, um módulo que eles estão lançando a conciliação de recebimentos da conta PJ da Conta Azul. Então, lá vai ter um curso que a equipe vai poder se preparar para oferecer ao cliente. Depois, se vocês quiserem, vocês comentem embaixo aí, cara. Danilo, faz aí. Danilo e Pituba, vocês são especialistas na Conta Azul, faz um vídeo sobre a Conta Azul. A gente faz.
não tem problema. Né? A gente está aqui para passar nosso conhecimento, nossa experiência. Tá? Então, a gente fala da conta azul porque a gente utiliza muito bem a conta azul. Né? Então, né, a gente pode fazer, não tem problema nenhum. Então, vamos lá, gente. Estruturação de BPO financeiro, né? Que esse é o tema aqui, acho que o tema central, né? Primeira coisa ali é escolher o RP. Segunda coisa, quando vender, fazer a adoção. Terceira coisa aí é montar os processos, né? Montar o grupo do WhatsApp e agora... tem que montar o grupo do WhatsApp, que já está dentro do processo, e aí você começa a fazer as conciliações, né? Então, cara, eu vou até anotar aqui, porque é tanta coisa. Ó, primeira coisa é RP, depois a adoção, não é isso? Que a gente falou aqui. Depois da adoção, você começa o processo. O processo, a primeira coisa é montar o grupo do WhatsApp. Cara, e já começa a fazer as conciliações. Dia seguinte, cara, não para, já começa. É ali que você vai entender os clientes, mais os clientes. O que eu gosto, tá? O que a gente põe aqui na Advance Contabilidade e na Plus BPO Financeiro. Botar mais na Plus, que hoje está tudo com a Plus, tá? Reuniões. Tem uma parte muito importante, Danilo, que é o sistema de gerenciamento de tarefas. Ele estaria aí, vamos dizer, depois da adoção. Não, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que você tem que saber é os sistemas que você vai utilizar. Exato. Então, quando eu falar RP aqui, vamos falar que tem a conta azul e pelo menos o de tarefa. Você pode controlar na planilha? Pô, claro que pode controlar na planilha. Pode, gente, mas não é o ideal. Hoje nós fazemos processos padrões para onboarding. Então, por exemplo, o cliente entrou hoje na base, ele já vai começar amanhã. Então, nós já temos tarefas prontas, o que nós precisamos solicitar para o cliente. Então, quais são as reuniões que precisamos fazer, o que precisamos solicitar para ele, o prazo que ele precisa entregar para a gente. Então, essa tarefa já fica pré-definida no nosso processo de tarefas. O que eu gosto muito, a gente estava utilizando aqui o Gesta. Sim. Né, como tarefa, tá? A gente estava utilizando o Gesta, que hoje é da domínio. Né? Hoje se chama domínio processo Gesta. Não tem nada contra o Gesta, não. Mas funciona, até gosto muito do Gesta. Mas por que a gente mudou para a Play BPO, cara? Primeiro porque a Play BPO é realmente focada em BPO financeiro. Gesta não é. Então, ela é focada. E uma coisa que eu gostei muito da Play BPO, que hoje ela está com a integração com a conta azul. Então, quando você integra ali a conta do seu cliente do Play BPO com a conta da conta azul, já aparecem alguns dados logo no início. Lá aparece quantas tarefas tem no dia, quantas estão atrasadas, aí já aparece os saldos bancários do cliente, já aparece ali contas a pagar e contas a receber. Você consegue montar checklists padrões, mais fáceis, tarefas padrões, então fica muito mais prático. Então, por exemplo, chegou um cliente novo, você consegue montar uma tarefa prática para ela ali com seus checklists que já estão gravados na base do Play BPO. Então vamos aqui refazer aqui nossa estruturação do BPO. Primeira coisa, escolher o RP. Tanto de financeiro como de tarefas. Sim. Você tem que ter, tá? Como eu falei lá no início, BPO não é difícil, mas ele é um processo. E aí o processo você vai fazer no Play BPO. É onde a gente monta os processos. Então a gente escolheu como RP financeiro conta azul e hoje estamos utilizando como o RP de processos ali. Não sei se posso chamar de RP, né? O sistema de processo Play BPO. Uma coisa também que eu gosto muito do Play BPO é que quando você clica na empresa, já começa a contar o cronômetro. Gente, aqui na Plus BPO, a gente mede por tempo, tá? O Gesta tinha lá, o sistema tinha, cara, mas ele tem que entrar e tem que dar o ok. E o cara não vai dar o ok, cara. Não dá o ok, é raro dar ok, não. O Play BPO não, você clicou na empresa, já começa a rodar. Só que o Play BPO tem um problema. Se ele apaga o navegador e não dá baixa, ele fica, não sei como, ele fica lá... Ele fica contabilizando. Aí você depois tem que vir ajustar José o Marques, tempo. Pô, cara, vamos arrumar isso, eu vou falar contigo, cara, tem que arrumar, porque sem querer, eu já aconteceu isso já, tá? Eu tô trabalhando numa empresa, né, e aí eu saio do navegador, mas saio mesmo, né? Eu vou almoçar, vamos supor que tá meio-dia ali, né? Tô trabalhando na empresa, acabei a empresa e falo, cara, deixa eu almoçar. Aí eu saio do navegador. Eu imaginava que quando eu saía... Desligava, não. Não, fica contando aquela porcariazinha daquele cronômetro. Ele tem até um ajuste de tempo justamente para esses esquecimentos. José Marques, vamos arrumar isso? Eu vou falar com o José Marques. José Marques, eu vou fazer que nem um amigo meu falou. Falou, Danilo, eu fiz um podcast e falei no seu nome. Falei, escuta lá. Cara, o podcast do cara tinha 1h30. Eu falei, vou escutar. Minha amiga, ele falou no meu nome no último minuto, cara. Safado, né, cara? Eu fiquei lá escutando o podcast esperando. Não, no último minuto ele falou meu nome. Safado. Então, José Marcos, escuta o podcast também, tá? E vê se arruma isso pra gente. Né? Então, pronto. Então,
Primeira parte realmente é da estruturação, é você ter o RP tanto financeiro como de processo, acho super importante você ter, porque você já vai montando o processo lá dentro, né? Eu acho muito importante e eu vou te falar, cara, e não é caro, tá? Eu não sei agora o preço aí, mas não sai R$15 por CNPJ aí, o duplo BPO eu acho, que pra gente, acho que deve estar sendo isso? 13. 13 por CNPJ, tá? Então eu acho que é totalmente acessível, tá? Então você tem que montar um processo de adoção, então olha só, você foi lá, já estruturou a parte ali de sistemas, aí o cliente entrou, você tem que adotar o cliente. Nessa adoção do cliente, você vai explicar tudo o que você vai fazer, as reuniões e tal, não sei o que, já monta o grupo no WhatsApp. Cara, monta lá o grupo lá, e aí, cara, começa a trabalhar. E começa pela conciliação. Vixe, esquece. Comece pela conciliação. Todos os dias, já pega a primeira e tal. E aí você vai definir com o cliente, a partir de quando você vai fazer essa conciliação. Cara, eu faço a partir do dia que ele me contratou. Então, geralmente, eu peço para ele me contratar. A gente está ali negociando, a gente começa no início do mês. Tá? Dali para frente. O para trás, depois, se ele quiser, aí a gente cobra um extra e faz para trás. Às vezes, cara, faz todo sentido ele fazer para trás. Exemplo, a gente está agora em maio, que nem eu falei. Cara, janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses, maio, dezembro, eu acho que faz sentido ele contratar para trás. Principalmente se for um cliente que ele entra aqui querendo os resultados da sua empresa. Ele entra aqui e fala assim, além da operação, eu quero entender como é que está meu fluxo, como é que está a minha DRE. Então, às vezes faz sentido ele te contratar para trás, mas aí o que é que eu faço também, tá? Aí sou eu, tá? Aí sou eu. Eu falo, cara, vamos primeiro fazer primeiro mês, segundo mês, depois a gente resolve para trás. E o para trás, eu acabo não cobrando o mesmo valor que eu cobro desses meses, mas eu também não tenho um tempo para fazer. Tipo assim, tem que entregar amanhã. Eu encaixo no horário e faço no horário que der para fazer, tá? Então, às vezes, eu acho que faz sentido. Exemplo, se o cara me contratar agora em maio, acho que faz sentido a gente fazer para trás. Agora, se o cara me contratar em novembro... Não faz. Faz sentido, cara. O cara vai me pagar mais 10. Aí não, a gente prepara novembro e dezembro para ele entender o processo, para realmente, né, a gente começar a contar ainda em janeiro. Então aí vai depender de cada cliente. Danilo, faz para trás? Depende do cliente. Aí, depende do momento. Às vezes faz sentido, às vezes não, tá? Então vamos lá de novo. Estruturação, RP, financeiro, processo, como adotar o cliente, já monta o grupo no WhatsApp e aí começa a fazer as conciliações, cara. E aí você começa a trabalhar com o tal do BPO financeiro. Né? Quando você começar, uma parte importante nessa adoção aqui, que a Pituba falou, são as reuniões. Cara, tente nesses 2 primeiros meses fazer uma reunião por semana. Para quê? Para mostrar o que você está fazendo. Cara, o que é que já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu com a gente já. A gente fazer um trabalho um mês inteiro, foi com a Noa. Mostrar o trabalho, cara, tá errado. Não é assim que eu quero. Os recebimentos são trimestrais, não sei, e tem que refazer. Culpa do cliente? Não, culpa minha. A gente não entrou em contato com ele, a gente não pediu uma reunião, não. Por isso que é importante você fazer uma reunião por semana. Gente, é no começo. Só para você entender a operação, ver o que é que está faltando, ver o que é que não está faltando. Cara, depois de 3 meses não tem mais essas reuniões praticamente. E explicar também, Danilo, que existe clientes e clientes. Né? Tem clientes aqui que ele aceita. Você começar pela conciliação. Então, também assim, o BPO não se sinta assim frustrado de como começar. Tem vários métodos do cliente começar aqui. Tem cliente que está na necessidade, perdeu o financeiro dele, quer terceirizar e ele entrou hoje. E hoje mesmo ele quer que a gente já comece a controlar o pagamento dele. Já começa a controlar os recebimentos dele. Então, a gente também vai correr contra o tempo para isso. Então, assim, são clientes e clientes. Tem clientes que ele dá um time ali, não, vou esperar vocês conciliarem para entender a minha empresa. Tem clientes que estão passando por um aperto financeiro, já quer que a gente faça o apagar, quer a organização rápida. Então, assim, entender lá no onboard, né? O que o cliente precisa. Eu até acho que antes de um onboard, ali, quando você está vendendo o BPO, o que o cliente está precisando. Então, tem cliente que fala assim, eu vou começar amanhã, estou pagando hoje, já vou começar amanhã e já quero que vocês façam tudo para mim. Ele já cria acesso em 2, 3 dias, já para você começar a trabalhar. Gente, importante, tá? Quando isso acontece, tá? Do cliente, eu quero já contas a pagar e tal. Cara, legal. Mas saiba que vai dar caca em alguma coisa. Sim. Tá? Avise isso para ele, tá? Aconteceu aqui com a gente, um cliente que já era até mais organizado. Ele contratou a gente e falou, não, já quero tudo, tal, não sei o que. Ele faz com a gente até o agendamento, tá? Legal. A gente começou a trabalhar para ele, não sei o que, tal. A gente já começou direto. Deu aqui 2 meses, a conta do telefone, 3 meses, a conta do telefone de celular dele foi cortada.
Aí ele me liga, chateado. Pô, minha conta do celular foi cortada. Eu falei, mas como que você foi cortada? Deixa eu olhar. A gente começou a olhar. Cara, quando a gente percebeu, a conta do celular dele estava no nome da pessoa física dele, cara. Como é que a gente ia saber? Entendeu? Então vai dar caca. E aí tem que avisar isso pra ele. Cara, você quer fazer tudo? Cara, tudo bem, mas a gente vai ter que ter uma paciência, porque a gente vai precisar de muita mais informação. Então, quando você começa só com a conciliação ali praticamente, que tem gente que contrata de pela conciliação, a gente consegue mapear melhor sem o estresse do cliente. Porque a gente só está mapeando, tá? A gente tem um plano aqui de conciliação que é só mapeamento, realmente. Esse plano já vai dar para ele um relatório na área de pagamento, já envia para a contabilidade, já uma coisa mais organizada, tá? Gente, lembrando, tá? Vocês que estão fazendo BPO financeiro e que não são contadores, ou então que pegam de outra contabilidade às vezes, o BPO, cara, uma das funções do BPO financeiro é informar a contabilidade, é dar informação, tá? Quando a gente fala para o cliente que a gente vai dar tempo para ele, então a gente vai dar tempo para ele tanto no financeiro dele, como na organização, como também às vezes enviar informação para a contabilidade. Cara, o cliente muitas vezes, esse tipo de cliente, ele nem manda informação para a contabilidade. E o contador fica chateado, fala, cara, eu preciso dessas informações e tal. Pô, já que o cara está fazendo do BPO financeiro, vê se consegue acertar com a contabilidade, porque você vai ganhar mais pontos com o seu cliente. Fala, cara, que legal, ó, o meu BPO já está passando já contas a pagar, a receber, o extrato bancário. Vem cá, o BPO já não tem o extrato bancário? Pô, já manda para a contabilidade. Já agiliza o salário, já a contabilidade. Uma coisa que eu falo muito aí para nossos parceiros, tá? Gente, tem muito contador que não quer fazer BPO financeiro, tá tudo bem e tal, para ele não interessa, ele já está muito bem lá com a contabilidade. Cara, mas se ele arruma um BPO financeiro que ajude a contabilidade dele, ele vai indicar todos os clientes, cara. Todos, vai indicar todos, cara. Então, você que só quer fazer BPO financeiro, tente achar um parceiro contador, tá? E ajude, Danilo, o que é que eu posso dar para o contador? Meu amigo, você fala o seguinte, eu vou te dar a contabilidade feita, tipo assim, os documentos bons, já organizados. Cara, o cara já vai amar você, já vai amar. Então pense também o seguinte, que você vai ajudar o seu cliente junto com a contabilidade. Fala, cliente, deixa que a contabilidade envie essas informações e você não vai ter mais trabalho com isso. Me dá lá uma autorização, tem que pegar essa autorização, tá? Eu posso falar com o seu contador? Pode. Então autoriza aqui para mim para falar, me apresenta o seu contador, para eu começar a passar essas informações, porque o contador não vai mais te ligar, o contador vai me ligar e eu passo as informações que ele precisa, né? Se eu tiver com o BPO muito bem feito, muito bem formado todos os dias, o que o contador tem, eu tenho também. O que ele precisar, eu tenho. Eu sei para onde está indo o dinheiro dele, eu tenho o extrato bancário, aí você já melhora ainda mais o seu relacionamento com o seu cliente. Fala, cara, que legal, meu BPO já trabalha com minha contabilidade, preciso nem... Às vezes, o contador ele prefere já um BPO junto com a contabilidade justamente por causa disso. Fala, cara, se eu faço um BPO junto com a contabilidade ali, né, o que é que vai acontecer ali? Cara, eu não preciso fazer mais nada. Já está organizado, a contabilidade já está junto ali, já faz. Então, às vezes, ele prefere. Eu já peguei muito cliente que fala, Danilo, estou indo para aí porque já está tudo junto, já fica mais fácil para trabalhar e tal. O cara venha para cá, para trazer o BPO e a contabilidade dele junto, né? Então, isso é muito bacana, né? Pituba, eu acho que para um primeiro episódio, como estruturar, como iniciar, cara, o pontapé inicial é esse, cara. É você arrumar um sistema de financeiro e arrumar um sistema de processo. É muito importante o sistema de processo. Eu vou deixar aqui, viu, Smith? Eu tenho um link aqui do Play BPO. Né? Como eu indico muito o Play BPO, o José Marques, que é amigo meu aí pessoal, ele falou, Niro, eu vou fazer um link para você que dá desconto. Dá desconto na implementação. Então eu vou deixar aqui em cima, aqui marcado, tá, Smith? Põe aqui em algum lugar, sei lá, nos comentários. Danilo, e também é bom a gente poder gravar um vídeo depois. Antes disso, como a gente montar os planos, né? Porque vai interferir muito nos processos. Então, como a gente monta os planos de BPO financeiro. Vamos fazer um só sobre os planos de BPO financeiro. Senão já dá quanto tempo já, Smith? 1 hora, né? Depois cara, a gente 1 grava. hora é porreta, cara. Põe no... E o pior que é o seguinte, o pessoal fala, não, eu ponho o podcast no 2.0. Minha amiga, eu já falo 2.0, cara. Se tu botar no 2.0, você não vai escutar nada, cara. A gente pode gravar um vídeo sobre montar os planos de BPO financeiro, que são muitas dúvidas. Faz o seguinte, põe aí embaixo aí o que é que vocês querem, cara. Né? Aproveitem, né, cara? A gente tá aqui para dar conteúdo, para dar material. Né? Gente, tem muito cliente, os caras precisam da gente. Eu não consigo ter uma empresa com 300 BPOs financeiros, não tem como, cara. É um trabalho, tipo assim, apesar de ter muita tecnologia, cara, é humano ainda, é difícil a gente ter.
Tipo assim, tem muito cliente, gente, cliente mesmo. Agora, eu tô vendo muito BPO porqueira. Demais, cara, demais. Os caras chegam lá, não conseguem nem controlar uma conta a pagar, atrasar. Gente, é o básico do básico, cara. Né? Põe aí embaixo aí os temas que vocês querem abordar. Não tem problema nenhum pra gente. A gente usa aqui nossa experiência aqui de 5, 6 anos em BPO financeiro, que deu certo, que deu errado, que nem eu tô falando aqui agora. Né? Então, um resumão. Vamos fazer o resumo final pra gente finalizar. Primeiro, escolha o RP, tanto financeiro como de controle de processos. Tem um processo de adoção, uma pessoa para poder adotar esse processo. Se você estiver iniciando, vai ser você. Sim. Faça no período da manhã, cara, logo esse BPO financeiro. Né? Monte um grupo no WhatsApp para separar de tudo. Avise para o cliente, esse grupo aqui é só para BPO financeiro. Só isso, não peça para ele misturar de conversas, tá bom? E aí comece ali, pelo menos o básico pela conciliação. Não fique esperando ele te dar as informações. Já linke lá no banco, já comece a conciliar e já começa a treinar ali no WhatsApp ali o que você vai pedir ou não. Fechou, Pituba? Eu acho que deu, né, cara? Eu acho que foi uma hora aí de muita informação. Como é que a gente começou o nosso BPO financeiro? A gente começou dessa maneira, tá? E eu vou te falar, se deu certo pra gente, também vai dar certo pra você. Né? Podem mandar suas perguntas que a gente vai lá, vai responder as perguntas e até dicas para próximos vídeos. Siga a Pituba na rede social. Sim. É @ o quê? Juliane.contadora. Juliane, mas a Juliane é diferente, sim. Cara. Como é que JULYANNE. JULYANNE. São 2 N's, tá? Então é Juliane com Y e 2 N's. Isso, ponto contadora. Pronto. E a Danilo Maroja.contador também, Isso. siga lá. Que a gente sempre está dando algumas dicas ali do dia a dia ali nas nossas redes ali. A gente põe muito no Stories. No Stories que some, não? Isso, no Stories. Então, são só 24 horas, né? Sim. Então a gente põe muita dica ali no Stories e acaba não botando ali no... Qual é o nome do outro que fica? Feed. No feed que fica gravado, Isso. né? A gente acaba não botando, né, cara? Eu não entendo muito bem disso, não. Eu vou botando, vou conversando, vou tirando dúvidas lá. Tanto eu como a Juliane. A Juliane hoje ela é expert em BPO financeiro, ela vive só disso, ela só está dentro do BPO financeiro. Né, tá sendo chamada para palestras, né, para podcasts, então aproveitem bastante essa experiência dela aí, tá bom, gente? Então um abraço aí, agradeço. Juliane, últimas palavras aí, Júlio. Não, quero mais dicas de próximos vídeos para que a gente venha fazer troca de informações, porque também tem pessoas aqui que já também trabalham com BPO financeiro que podem trocar informações com a gente, então me chama lá também na minha rede social que a gente vai conversar um pouquinho. É isso aí então, gente, obrigado por tudo aí. Cara, espalhem isso aqui, espalhem para os seus colegas, espalhem para os seus colaboradores, para eles entenderem como é que é o processo, isso é muito importante. Dá uma curtida aí, dá uma força no canal, que é importante para a gente, porque a gente entende ali, quando vocês começam a engajar, a gente entende que o conteúdo foi bacana e a gente começa a produzir mais conteúdo, que a ideia é essa, é produção de conteúdo, tá bom? Vamos que vamos, gente. Tchau. Um abraço, até a próxima aí.